Olá, estudantes da primeira série, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Eu, professor Paulo Brito, e nós vamos fazer uma retomada dos conteúdos que nós trabalhamos ao longo do trimestre. Trabalhamos conteúdos importantes, relacionados com a nossa vida, com o nosso cotidiano, com as relações que nós estabelecemos nas mais diversas instituições sociais, principalmente na escola, na família, na igreja, nas instituições das quais nós fazemos parte, como aluno, como parte integrante de uma família, como membro de uma instituição religiosa, como membro de um time de futebol. Então são essas as instituições e nós temos as nossas regras para cumprir, pautadas sempre na ética, na respeitabilidade, na hierarquia, no respeito aos nossos superiores, aos nossos professores, aos nossos pais. Então nós vamos retomar os nossos conteúdos trabalhados, né? E é esse o objetivo, olha só, né? Fazer essa retomada do que nós trabalhamos nas aulas de cidadania e civismo ao longo do nosso trimestre. Então olha só, nós vamos relembrar o que é um regimento escolar, esse documento importante, construído de forma democrática, respeitando as leis, respeitando a legislação, a normatização que nós temos acerca da educação no Brasil e também acerca da educação no estado do Paraná. Então, esse regimento escolar e o regulamento geral do aluno e qual a sua importância para o bom funcionamento da escola. Então, nós devemos conhecer esses dois documentos na escola, contribuir para que esse documento se aprimore ao longo dos anos, atenda às mudanças da sociedade e respeite, né, todos aqueles que fazem parte da instituição escolar. Então, olha só, pessoal, o regimento ele é um instrumento que todas as instituições possuem para organizar os seus procedimentos, suas regras, seus direitos, os deveres de todos que participam dela. Não é somente a instituição escolar que tem o seu regimento. Nós vamos encontrar o regimento, por exemplo, na Câmara de Deputados, no Senado Federal, nos fóruns, tribunais de justiça. Algumas empresas apresentam o seu regimento. Então ali, ó, lembre-se, a escola é uma instituição social e que tem uma função, a educação formal. Então nós precisamos ter um código chamado de regimento escolar, onde nós vamos trazer principalmente quais são os direitos e deveres dos alunos, as normas, os procedimentos, assim como em outras instituições. Em um fórum de justiça, por exemplo, o regimento do fórum estabelece a vestimenta das pessoas, estabelece as formas de acesso, estabelece os horários que ele vai estar aberto ao público, ao atendimento interno. Então, aí estão, né, as questões presentes em um regimento. Por isso é importante que a gente conheça esse regimento e saiba quais são os nossos direitos enquanto alunos, professores, equipe pedagógica, equipe diretiva, técnico-administrativos, e que nós sabemos também quais são os nossos deveres, né? Todos nós temos direito e temos deveres, e é importante a gente lembrar dos dois, não somente dos nossos direitos, não é mesmo? Olha só, e o regulamento geral do aluno, né? O regulamento geral do aluno é um documento que estrutura, define, regula e normatiza as condutas do aluno dentro da instituição de ensino. O regimento geral, ele fala sobre vários setores que compõem a comunidade escolar. O regimento geral do aluno, ele vai dizer especificamente das regras, definições, obrigações do aluno dentro do espaço escolar. Em outras palavras, a gente pode dizer que ele é um manual prático que orienta as ações dos estudantes dentro desse ambiente escolar. Então, nenhuma dúvida, né, que você tenha com relação a um direito, a um dever, uma forma de conduta, a quem recorrer, né, a quem se reportar, você pode consultar o regulamento do aluno. E olha só, para entender melhor, pessoal, por que a necessidade de um regimento, por que a necessidade de um regulamento, né? As leis são regras que todo mundo tem que cumprir. Não há possibilidade da lei ser feita para um determinado grupo. Somente
né, os alunos do 6º ano, somente os alunos da 2ª série, ou somente uma parte dos alunos, né? Por exemplo, o uniforme, ele não é uma peça de uso obrigatório só para uma parte dos alunos. Ele é para todos os alunos, né? Todos nós somos iguais perante a lei. Por isso mesmo, essas leis, essas regras que organizam a escola, ela também organiza o país. Nós temos um ordenamento jurídico que organiza o nosso país. Para que você possa entender melhor, né, com as regras iguais para todos os alunos, sem distinção, pessoal. Todos devem e são tratados de forma igual, né? Então as regras valem para todos os alunos. Se não fossem as regras, as leis, pessoal, quem ia dizer que o chute na canela era uma falta? Quem marcaria o pênalti? Então, fazendo uma relação, não é? As regras, as leis, o regimento, o regulamento, vamos pensar em uma partida de futebol. Também tem o regimento, também tem o seu regulamento, e ela é aplicada para normatizar todos os jogos de futebol no Brasil, por exemplo. Então, se o tempo regulamentar de um jogo ele é definido em 45 minutos, as federações de futebol não podem criar regras para cada estado. A gente precisa seguir a regra que é geral para todos. Nós vamos ter um regulamento geral, um regimento, por exemplo, com relação às leis de trânsito, que ela tem que ser padronizada para todo o Brasil. Se você mora em um condomínio, se você mora em um prédio, nós temos um regimento do prédio que vale para todos os moradores, né? O horário de silêncio, as regras de segurança, quem pode entrar no condomínio, quem não pode, quem pode utilizar as áreas comuns. Então vejam a importância da gente ter um regramento que sirva para todos, direitos e deveres para todas as pessoas. E olha só, e é muito importante que você conheça o regimento e o regulamento da escola para saber quais são os seus deveres e segui-los. Não adianta somente a gente conhecer os deveres, nós precisamos conhecer os nossos deveres e seguir os nossos deveres e também os nossos direitos, né? E também ter salvaguardado os nossos direitos. E aí a gente estabelece a ordem, não é mesmo? Quando nós sabemos dos nossos direitos, nós sabemos dos nossos deveres, a gente cumpre com esse papel de cidadão, com os nossos direitos, os nossos deveres, a gente exerce a cidadania na nossa casa, na nossa escola, no nosso bairro, no nosso município, no nosso estado e no nosso país. A importância da gente conhecer os direitos, os deveres, seguir, conhecer o regimento escolar, conhecer o regulamento geral dos alunos. E aqui a gente tem uma atividade, olha só, o que é regimento geral do aluno e qual a sua finalidade. Responda a atividade e a gente volta com a correção.
Pessoal, vamos então corrigir a nossa atividade? Olha aqui, o que é regimento geral do aluno e qual a sua finalidade? Vamos ver aqui a nossa resposta, hein? O regulamento geral do aluno, ele é um documento que estrutura, define, regula e normatiza as condutas dos alunos na instituição de ensino. Em outras palavras, podemos dizer que ele é um manual prático, né, que orienta as ações dos estudantes dentro do ambiente escolar, a resposta da nossa atividade. E aí a gente vai para um assunto que é a organização escolar, não é? Os setores que fazem parte da organização escolar. Daí nós vamos ter aqui, ó, olha só, pessoal, a equipe gestora, então são os nossos diretores, as nossas diretoras por turno, o diretor geral, o diretor auxiliar, o diretor militar. Eles compõem a equipe gestora. Daí nós vamos ter a equipe docente, que são os nossos professores, as nossas professoras, os agentes educacionais, as pessoas que trabalham na organização da escola, que trabalham na secretaria, na biblioteca, que trabalham na cozinha da escola, na limpeza, são os agentes educacionais. E vamos ter também os estudantes e responsáveis, né? Vocês, estudantes, os pais ou responsáveis de vocês que fazem parte dessa organização escolar. E essas instituições da escola, elas trabalham juntas, coletivamente, para o bem comum da comunidade escolar, para o bem comum da escola, né? Quando precisa ser tomada uma decisão que impacta na escola, quando se recebe uma verba e precisa decidir, respeitando os limites da legislação sobre essa verba, podemos reunir, né, o corpo escolar, né, o chamado também conselho escolar, para que eles decidam, né, o conselho escolar, que é o órgão máximo da escola, e para que eles decidam, por exemplo, aonde uma verba vai ser aplicada. Nós temos aí as verbas enviadas pelo governo do estado, enviadas pelo Ministério da Educação, e aonde essas verbas, lembrando, pessoal, respeitando, né, a legislação que garante a aplicação dessas verbas, aonde ela deve ser, portanto, aplicada. E cada uma dessas funções da escola, ela existe para o correto funcionamento da escola, né? A escola paranaense tem uma gestão democrática. As pessoas trabalham em prol da escola. Se nós conhecemos quais são as nossas funções, os nossos direitos, os nossos deveres, qual é a nossa importância, a minha importância enquanto professor, a sua importância enquanto aluno para a escola, com certeza há um melhor desenvolvimento da educação, nós elevamos os nossos índices de educação, como tem sido feito nos últimos anos, porque cada um é consciente do seu papel dentro da escola, não é mesmo? Uma instituição que tem papéis bem definidos funciona com sucesso. Então isso é importante a gente conhecer as instâncias e quem faz parte de cada instância para o seu bom funcionamento, né? E o uniforme escolar, olha que assunto importante, o uniforme escolar, item de segurança que padroniza, que faz com que a gente permita reconhecer os nossos alunos, mesmo fora do ambiente escolar, enquanto eles estão se deslocando para a escola ou se deslocando em retorno para a sua casa. E o uniforme escolar dos colégios cívicos militares são formados por camisa, calça, boina e jaqueta de tactel para os dias frios, não é mesmo? Trago aqui essa imagem, né, do uniforme dos colégios, com um uniforme muito bonito, apresentável, deve estar sempre limpo, sempre arrumado, né? Deve ter passado o seu uniforme escolar para uma boa apresentação dos nossos alunos, das nossas alunas, né? O calçado e o cinto, ele é um elemento facultativo, não fazem parte do uniforme distribuído pela Secretaria de Estado de Educação. Dessa forma, não há uma padronização, mas a gente orienta, né, com relação ao bom uso do uniforme escolar e das peças que não são padronizadas, como o calçado e o cinto que você utiliza, não é? E fique atento, pessoal, assim como o uniforme escolar, assim como o uniforme, ele é uma característica marcante no futebol, por exemplo, né? Os times de futebol têm os uniformes e a gente cria essa relação com os uniformes que eles utilizam, com as cores, com os símbolos.
né? E mesmo em personagens, no colégio não é diferente. O teu uniforme, né, diz muito quem você é, de qual colégio você estuda, qual colégio você pertence, não é? Então sempre quando a gente se apresenta com um uniforme adequado, limpo, né, a roupa limpa, a roupa passada, né, o corte do cabelo adequado, a vestimenta adequada, a gente passa uma imagem positiva. E a gente já conversou bastante sobre essa questão da imagem que a gente transmite, né, a imagem visual, aquele primeiro impacto que a gente tem. E olha só uma atividade para a gente pensar, né? O uniforme escolar é uma peça dispensável para os alunos e alunas? Entenda a pergunta e faça um comentário acerca da nossa atividade e nós já corrigimos juntos. Pessoal, vamos corrigir, né? Eu acredito que você deve ter percebido uma palavra ali na nossa pergunta que não está muito de acordo, não é mesmo? O uniforme escolar, ele é dispensável? O uniforme escolar, ele é indispensável e de uso obrigatório nas escolas. Utilizar o uniforme, além de respeitar as normas, é uma atitude de respeito com a instituição escolar, além de ser um item de segurança para os nossos alunos e alunas. Pessoal, sobre a organização, não é? Falar em organização nos remete, com certeza, a um acompanhamento e um controle que objetiva, né, a gente atingir as metas, quais são as nossas prioridades dentro do trabalho escolar. A organização é uma peça-chave e ela está ligada diretamente com o nosso objetivo de estudos. Então nós temos técnicas de estudo, nós temos aí atividades que ajudam a desenvolver os nossos estudos, ajudam a gente fixar melhor a matéria, a resolver as dúvidas. São várias técnicas, vários procedimentos de estudo que nós podemos utilizar no nosso dia a dia a partir de uma organização. Daí a importância de você sempre ter uma agenda organizada. Alguns compromissos eles se repetem ao longo da semana, como frequentar a escola, e é importante que você tenha um tempo para rever os seus conteúdos. E uma das técnicas que nós podemos utilizar é o ciclo de estudos, que ele é utilizado aí, pessoal, há mais de uma década, o que comprova que ele não é um modismo. Então, olha assim, ele pode ser utilizado para qualquer tipo de prova, não é? Sendo que é um item obrigatório para quem pretende estudar com alto desempenho. Daí eu trago essa imagem aqui, ó,
Porque o ciclo de estudo, ele cria um hábito produtivo, ele promove o avanço de estímulos, ele traz recompensas psicológicas ativadas, a sensação de bem-estar quando você cumpre com as suas tarefas, equilibra as disciplinas de forma estratégica, faz com que a gente estude todas as disciplinas, contato constante com as disciplinas e adapta ao seu dia a dia. Então, aquele dia em que você tem mais tarefas, você pode fazer um ciclo de estudo menor. Aquele dia em que a gente tem menos tarefas, a gente pode fazer um ciclo de estudo maior. Rever os conteúdos estudados, exercitar os conteúdos estudados, fazer resumo desses conteúdos estudados e assim a gente vai assimilando melhor o nosso conteúdo e se preparando, né, para as provas de Enem, os exames de seleção, que daqui a pouco vocês vão poder participar, não é mesmo? E olha só, pessoal, mais uma atividade, o que é um ciclo de estudos, né? E como o ambiente de estudos pode interferir nos resultados? Responda a atividade, a gente já faz a correção. Pessoal, vamos então corrigir, não é? O que é um ciclo de estudos e como o ambiente que a gente escolhe para estudar pode interferir nos resultados da nossa aprendizagem, né? Ciclo de estudos, ele é uma técnica que visa a melhoria da aprendizagem e da gestão do tempo, onde você define as disciplinas, matérias e o tempo de estudos destinado a cada uma dessas disciplinas, a cada uma dessas matérias, priorizando as disciplinas que você tem mais dificuldades. E é claro, né, pessoal, um ambiente de estudo deve ser um lugar calmo, bem iluminado, sem distrações, não é mesmo? Em que você pode ter uma concentração melhor nos seus estudos, né? Um ambiente tumultuado, com pessoas passando, né? Eu costumo estudar na mesa da cozinha, mas aí tem sempre, né, a família está ali transitando, tem o barulho, tem a TV ligada, isso com certeza prejudica a sua aprendizagem, não é? E olha aqui a nossa retomada, falamos de regimento escolar, falamos de regimento geral do aluno, 2 documentos importantes que você deve conhecer, o uso correto do uniforme, né, essa imagem que a gente transmite a partir do uso correto do uniforme, ciclos de estudo e o ambiente propício de estudos. Aqui estão as nossas referências, agradeço a sua participação, fiquem bem e até mais.